Olá, bem-vindo a mais uma Frequência da Ciência, uma rúbrica da responsabilidade do Centro Ciência Viva de Lousal, Mina de Ciência, o espaço de rádio onde a sua curiosidade se encontra com o conhecimento. Desde os tempos mais antigos que o homem procura representar o mundo que o rodeia, inicialmente utilizando as superfícies daqueles materiais que a natureza oferecia de mão beijada, prontas para serem usadas, como paredes rochosas, pedras, ossos ou folhas de certas plantas. Acompanhando o desenvolvimento da inteligência, as representações gráficas foram ficando cada vez mais complexas, passando de meros objetos para concretas ideias. Desta forma, a espécie humana viu-se obrigada a desenvolver novos suportes para as suas representações e foi assim que se escreveu toda a nossa história, desde as tabletes de barro cozido, tecidos de fibras, papiros, pergaminhos e, por fim, o papel. A maioria dos historiadores concorda em atribuir a Tsai Lun, oficial da corte imperial chinesa, a primazia de ter feito papel por meio da polpa de redes e pescas e trapos no ano 105 da nossa era. Este processo consistia num cozimento de fibras, sendo batidas e esmagadas de seguida. A pasta obtida pela dispersão das fibras era depurada e a folha, formada sobre uma peneira feita de juncos delgados unidos, era fixada sobre uma armação de madeira. Conseguia-se formar a folha celulósica sobre este molde, mediante uma submersão do mesmo na tinta contendo a dispersão das fibras ou mediante o despejo de certa quantidade de dispersão sobre o molde ou peneira. Procedia-se à secagem da folha, comprimindo-a sobre a placa de material poroso e deixando-a pendurada no ar. Sabia que os espécimes que chegaram até aos nossos dias provaram que o papel feito pelos antigos chineses era de alta qualidade, podendo até mesmo ser comparado ao papel que se faz atualmente? Incrível, não é? Da China, as técnicas de fabrico do papel passaram rapidamente à Coreia e foram introduzidas no Japão no ano 610. Nestes dois países, o papel é ainda, e em escala significativa, fabricado manualmente, seguindo a velha tradição. Após o cozimento das fibras longas e íntegras, são preparadas apenas por batimento, o que dá ao papel um aspecto característico e uma excelente qualidade. O conhecimento da maneira de fazer papel espalhou-se rapidamente pela Ásia Central e Tibete e daí passou à Índia. Para a divulgação desta arte, em muito contribuíram os mercadores, que para além de transportarem as mercadorias para comercializar noutros pontos distantes, serviam também de arautos dos grandes acontecimentos que tinham lugar nos reinos por onde passavam. No século VIII, os chineses foram derrotados pelos árabes. Entre os prisioneiros que caíam nas mãos dos árabes estavam fabricantes de papel, que, levados a Samarcanda, a mais antiga cidade asiática, transmitiram os seus conhecimentos aos árabes. Daí seguiram em direção ao Egito e a Fez, em Marrocos, onde chegaram por volta de 1100. Não foi preciso muito tempo para chegar à Europa. No ano de 1150, os espanhóis já faziam papel em Játiva, Valência. Da Espanha, o papel passou à França, onde foi criada uma fábrica na cidade de Troyes, em 1384, e finalmente atingiu a Inglaterra e John Tate estabeleceu a sua primeira fábrica em Hertford, no ano de 1494. Foram precisos quase 100 anos para chegar à Holanda, onde a primeira fábrica surgiu em 1586. Para chegar à Itália, o fabrico de papel seguiu uma rota mais curta do que a de Marrocos e Espanha, provavelmente cruzando o Mediterrâneo, porque em 1276 já se fazia papel em Fabriano. O conhecimento passou então à Alemanha e em 1390, Ullmann Strunen criou uma fábrica em Nuremberg. Depois da invenção da imprensa, por Gutenberg, em 1940, os livros que antes eram escritos à mão e de difícil alcance tornaram-se acessíveis ao grande público, exigindo quantidades maiores de papel. O fabrico do papel na Europa foi-se generalizando pelas diferentes regiões e as técnicas utilizadas foram sendo aperfeiçoadas. A pasta de trapo foi o primeiro material usado para o fabrico do papel. Os trapos eram classificados, depurados e depois cortados à mão em pedaços. Os trapos eram submetidos a um processo de maceração ou de fermentação. O processo durava cerca de 5 a 30 dias, utilizando-se recipientes de pedra, abrandando os trapos em água.
De seguida, apareceram os moinhos de martelo, movidos a força hidráulica, onde os trapos fermentados eram tratados para serem desfibrados. Em meados do século XVII, os holandeses haviam conseguido na Europa o progresso mais importante na tecnologia da fabricação de papel. Diante da falta de força hidráulica na Holanda, os moinhos de papel passaram a ser acionados pela força dos ventos. Desde 1670, no lugar dos moinhos de martelos, passaram a ser utilizados máquinas refinadoras de cilindros, chamadas holandesa. Lentamente, a holandesa foi-se impondo. Esta máquina refinadora fazia em 4 ou 5 horas a mesma quantidade de pasta que um antigo moinho de martelo com 5 pedras faria em 24 horas. No ano de 1774, o químico alemão Scheele descobriu o efeito branqueador do cloro, conseguindo com isso não só aumentar a brancura dos papéis, mas também impregnar com matéria-prima trapos mais grossos e coloridos. Em 1798, Nicholas Louis Robert inventou o fabrico de papel em máquina de folha contínua. Por dificuldades financeiras e técnicas, não conseguiu desenvolvê-lo, sendo a máquina patenteada pelos irmãos Fordiner. Assim, a máquina de papel Frodiner, máquina de tela plana, foi a primeira máquina de folha contínua que se tem notícia. Depois da máquina, foram lançados no mercado outros tipos de máquinas, a cilíndrica e a de partida automática. Quando a fabricação de papel ganhou corpo, o uso de matéria-prima começou a ser um sério problema. Os trapos velhos passaram a ser a solução, mas com a pequena quantidade de roupa usada e o crescente aumento de consumo de papel, as exportações foram proibidas. Assim, os papeleiros tiveram de se dedicar as suas atenções aos estudos do naturalista Jacob Starfel, que pretendia fazer papel usando os mais variados materiais, tais como musgo, ortigas, pinho, tábuas de ripa, etc. Em 6 volumes, editou ensaios e demonstrações para se fazer papel sem trapos ou uma pequena adição dos mesmos. Infelizmente, os papeleiros da época não se interessaram pela sua obra. Na busca para a substituição dos trapos, Matthias Kops editou um livro, em 1800, impresso em papel de palha. Em 1884, Friedrich Keller fabrica pasta de fibras utilizando madeira pelo processo de desfibramento, mas ainda junta trapos à mistura. Mais tarde, percebeu que a pasta assim obtida era formada por fibras de celulose impregnadas por outras substâncias da madeira, leninha. Procurando separar as fibras da celulose da leninha, foram sendo descobertos vários processos: o processo da pasta mecânica, o processo com soda, o processo sulfítico, o processo sulfato, o Kraft. A partir de 1950 até 1980, verificaram-se mudanças sem precedentes no fabrico de papel. Paralelamente, a mais ou menos na largura da tela e na velocidade de fabrico, são introduzidos novos materiais, pastas termomecânicas, papéis usados destintados, novos aditivos, novos produtos químicos e corantes, novas opções para a formatação das folhas, colagens neutras, maior ênfase na proteção do ambiente e, acima de tudo, a automatização. O impacto operacional destas mudanças é claramente visível. Especialização de certos tipos de papéis, desenvolvimento dos novos tipos, fusões de empresas, expansão de grupos empresariais com organizações próprias de produção e abastecimento de matéria-prima linhosa e de comercialização, interrupção de operações não lucrativas. Portugal foi o primeiro país a produzir pastas químicas de eucalipto, em 1923 com sulfito, em 1957 com sulfato. Depois de 1980, com mais cuidados no impacto ambiental. Novos princípios para a formação das folhas e novos processos de produção de pastas químicas e também a situação no mercado mundial estão novamente a conduzir ao aumento da intensidade do capital, motivando a formação de grandes grupos empresariais com operações à escala internacional. Simultaneamente, aparecem claras oportunidades para que as empresas pequenas e médias satisfaçam localmente procuras específicas e especializadas. Desta forma, ao longo de 2000 anos, o papel invadiu o mundo, cresceu, reinventou-se e hoje vive como fator essencial das nossas vidas. Ou não vos estaríamos a contar esta história escrita numa simples folha de papel. Nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, o Centro Ciência Viva de Lousal, Mina de Ciência, convida-vos a explorar ciência e a extrair conhecimento. Venha conhecer a história do papel, explorar novos jogos matemáticos, divertir-se com ilusões ópticas e ouvir um conto original. Tudo isto na Biblioteca Municipal de Grândola,
quinta e sexta-feira, das 10 à 1 e das 14 às 18, sábado, entre as 10 e a 1. Às 11 horas, vamos dinamizar um conto chamado Cientistas Descem à Mina. Deixamo-vos hoje com a música Book of Love, de Natalie Down. Book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. Book of love is full of music. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Most of it is just really dumb. But I love it when you sing to me, and you can sing me anything. Book of love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I love it when you give me things, and you should give me wedding rings. Oh, I love it when I love it when you give me things, and I'm talking to you. You ought to give me wedding rings. Oh, you ought to give me wedding rings. Yeah, you ought to give me wedding rings. Think about it. Esperamos por si no Centro Ciência Viva do Lousal. Fique bem, fique com a ciência. Viva, claro!